Obrigado, Rejane. Obrigado, Ricardo, por essa oportunidade mais uma vez. E a todos que me antecederam aqui louvando, meu Deus do céu, que glória. Dá vontade de ficar ouvindo Rejane cantar com esses convidados, com o Luciano, com meu sogro, minha sogra, minha cunhada que não quis cantar hoje, né? Mas também canta muito. E nesse time de cantores eu fico só degustando. Fico só na segurança, fico só nos bastidores. Mas hoje foi me dada a oportunidade de, mais uma vez, aqui de trazer a palavra. E eu falei com o Regiane, falei, vou estrear essa camisa que minha mãe me deu, em homenagem aos ouros que o Brasil ganhou hoje, né? Ouro na canoagem, ouro no futebol, tantos ouros, nunca numa Olimpíada o Brasil ganhou tanto ouro como está sendo nessa. Então eu falei, poxa, vamos em clima da Olimpíadas, vamos em clima do ouro brasileiro. E falando em Olimpíadas, a gente pensa muito, e conversamos aqui nos bastidores também, no lanche, com a minha sogra, o brasileiro ele é conhecido no mundo por sermos pessoas sentimentais demais. Nós somos muito emotivos. A Regiane acabou de falar que chora à toa. E isso é muito característico de nós brasileiros. A mistura que foi gerada em nós nos tornou esses seres muito emotivos. E com isso, às vezes nas Olimpíadas, nesses esportes de alto nível, acabamos perdendo oportunidades onde somos favoritos por causa, às vezes, do sentimento que acaba entrando no jogo. E falando nisso, não estava pensando na Olimpíada, mas o Senhor colocou a mensagem para eu trazer nesta noite para você, que vai ser bem curta, que vai falar um pouco sobre sentimentos. Vamos falar sobre a ansiedade, pessoas ansiosas. O que acaba causando na hora de obedecermos o Senhor? Eu trago um título que seria o seguinte: quem seria o ansioso Saul nesta geração? Você é uma pessoa ansiosa? Na hora de tomar as decisões, você toma baseado nos sentimentos ou na razão? Como é que você toma as suas decisões? Então, nós vamos observar Paulo aconselhando os filipenses no capítulo 4, versos 6 e 7, o seguinte, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por que Paulo falou isso lá naquele tempo para aquela igreja? Será que Paulo estava falando para a igreja do século 21, do ano de 2021? Não. Por quê? Porque a ansiedade não é o mal deste século. Sermos ansiosos faz parte da natureza humana. Sempre como estamos diante de uma grande decisão, de um grande passo a ser dado, ficamos ansiosos, isso é natural. Assim como também o medo é inerente da nossa raça. Sentimos medo e o medo controlado, o medo ele é bom. O problema é quando todos esses sentimentos eles fogem da normalidade e acaba superando o teto, o limite da normalidade e aí passamos então a sérios problemas. Nós vamos ver um personagem, como eu já disse, né, o ansioso Saul, em 1 Samuel capítulo 13, do verso 8 e 5. Vamos ler uma rápida história, um pedaço da história de Samuel, para a gente poder falar um pouco dos ensinamentos que o Senhor colocou em meu coração, e eu acredito que também você irá aprender nesta noite. O versículo 8 começa assim, esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel, que fizeste? Respondeu Saul, porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto.
Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Nós observamos nessa história alguns detalhes interessantes. Primeiro, Samuel deu uma ordem direta para Saul: me espere 7 dias, que eu vou chegar e oferecer holocaustos ao Senhor, para saber o que o Senhor vai dizer. Passaram-se os 7 dias, Samuel não chegava. No início, olha, você estava demorando a chegar, o povo estava se afastando, indo embora, fugindo, de medo. Os inimigos já estavam diante de nós, preparados para guerrear. Então, eu não tive outra escolha. Eu decidi fazer a sua função, já que você não estava aqui para realizar. E aí que mora o grande perigo da ansiedade. A ansiedade, o primeiro ponto que eu observo aqui, é que ela faz com que nós perdemos a noção da realidade. Nós não conseguimos mais olhar os pontos positivos. A ansiedade, ela potencializa os pontos negativos ao nosso redor. Ele só conseguiu ver que o inimigo estava se preparando para guerrear contra ele, que os seus amigos e aliados estavam fugindo, indo embora, e que o profeta não havia chegado. Ele não conseguiu observar a coisa mais importante. Ele tinha uma ordem direta de Deus, que era: espere 7 dias. Não é espere 6, não é espere 8, era 7. Então, se o dia ainda não tinha acabado do 7º dia, ele não tinha motivos para agir. E olha que interessante que a Bíblia ela faz questão de afirmar no final: e depois que Saul contou o povo que se achava com ele, ele achou cerca de 600 homens, Ricardo. Isso me chamou a atenção e eu fui pensar com Deus por que o escritor colocou esse número exato de 600 homens que ficaram com Saul. Rapidamente eu me lembrei que Davi, ele quando começou a juntar os seus homens, ele teve 600 valentes. E com 600 homens, Davi sempre perguntava ao Senhor. Antes de sair, ele perguntava: Senhor, eu devo ir? O Senhor dissesse: vai. Ele então levantava e ia e vencia qualquer inimigo. Mas se o Senhor falasse: Davi, tu não vai, então ele não arredava o pé do lugar onde ele estava. E se o Senhor mandasse ele fugir, como numa oportunidade na cidade de Keila, Deus falou: mete o pé daí, Davi, esse povo vai te trair, vai te entregar na mão de Saul. Davi fugiu. Então, não importa o número que está ao nosso lado, o que importa é a ordem que Deus nos dá. Se ele mandar guerrear, seja com 600, meu irmão, vai, guerreia a guerra do Senhor. Se ele mandar você ficar, então você fica. Se ele mandar você fugir, então você fuja. O importante é sempre, sempre estar no centro da vontade de Deus. Uma outra coisa interessante, Ricardo, que eu percebi desse número 600, é que Saul, ele não obedeceu a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio, se não me foge de memória, quando Moisés está escrevendo a lei da guerra, a primeira lei, se eu não estou enganado, era: quando ajuntar o povo para guerrear, o capitão irá gritar diante do arraial que os covardes e medrosos voltem. E tem uma explicação. Para que, no meio da batalha, aonde o fogo estiver mais inflamado, esses covardes não fujam e acabe derretendo o coração do mais forte guerreiro que está guerreando ao seu lado. Olha só a orientação de Deus. E aí eu me lembro de uma outra história, Luciano. Sabe qual? Gideão. Gideão obedeceu certinho o que Deus manda na sua lei. Ele gritou: os covardes e medrosos voltam. De 32 mil voltaram 22.
A multidão dos covardes e medrosos são sempre muito, mas muito maior do que a dos corajosos. Mas nós não contamos com medrosos, porque medroso é só número para poder nos causar uma grande derrota. Nós contamos os números verdadeiros. Basta você ter um amigo fiel ao seu lado para ir contigo em qualquer que seja a batalha. É mais fácil de você vencer do que com 10 mil covardes. Ainda mais se esse amigo for Jesus, meu irmão, o melhor amigo que foi cantado aqui nesta noite. Você consegue entender isso? E Gideão, depois de dar esse grito, ficaram ainda 10 mil. Deus falou, ainda tem muito, Gideão. Tem muito contigo. Bote uma prova aí para beber água. Sabe quantos sobraram? 300. Com 300 homens, Gideão venceu um exército numeroso dos midianitas. E Saul estava reclamando que ele estava com 600. Dá para entender isso, meu irmão? Não importa o número que está ao seu lado. O que importa é se você está ou não no centro da vontade de Deus. Não importa se as pessoas estão fugindo, te abandonando, te traindo. Não importa. Importa que você tem uma palavra. Deus te deu uma direção, Deus te deu uma visão, Deus mandou você ficar ou mandou você partir, não importa o que Ele tenha te dito, eu não sei. O que eu sei é que se você está obedecendo a voz do teu Deus, não tenha medo, não seja ansioso, não se preocupe com nada, porque a vitória de Deus é contigo. Você vai vencer mesmo que pareça que está tudo dando errado. Se Deus está contigo e você está no centro da sua vontade, então por que está ansioso? Por que está preocupado? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, esse é o conselho do apóstolo Paulo. Outra coisa interessante que eu observo nessa palavra é que a ansiedade ela nos cega de uma tal forma que a gente não consegue perceber os valentes que ficam. A gente só consegue olhar e enxergar os covardes que fogem. A ordem de Deus, lá em Deuteronômio, sobre a lei da guerra, é muito clara. Grite no início, antes de entrar num pleito, antes de entrar na guerra, dê o grito, mande o covarde voltar. Por quê? Porque senão, no meio da batalha, quando o negócio ficar estreito, ficar difícil, ele vai fugir. E quando ele foge, o coração dos maiores valentes está na palavra de Deus, se derrete. Por quê? Porque no momento que o bicho pega, ninguém pode arredar o pé, meu irmão. Vamos morrer, mas vamos morrer lutando como valentes do Senhor. Ainda que eu morra, disse Jó, na minha carne eu ainda verei o Senhor. Entende, meu irmão? Você não pode arredar o pé agora. Agora não, tá difícil, Eliel. Você não sabe, Eliel, o que eu estou passando, a calúnia, a difamação. Você não sabe, eu não sei. Mas o que eu sei é que se você está dentro da vontade de Deus, seguindo a orientação de Deus, eu tenho a certeza que Ele está contigo. E se Ele está contigo, não tem do que você reclamar. Porque Salmo 23 vai nos deixar claro, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não temos o que temer mal algum, porque o Senhor está conosco. É essa certeza que precisamos ter e não ser guiado pela ansiedade ou pelo medo. A ansiedade faz a gente perceber quem vai e ela não deixa a gente perceber quem fica. Já ouviu aquele ditado? Só dá valor quando perde, só dá valor quando vai embora. O patrão só enxerga o valor do empregado quando o empregado é demitido ou que ele vai para uma outra empresa. Por que não enxerga o valor enquanto está por perto? Por que não valorizar aquele que está ao teu lado sendo fiel, está contigo, lutando as guerras do Senhor? Por que dar valor a quem vem de fora? Temos que valorizar, temos que enxergar quem está conosco. Outra questão é que nós precisamos compartilhar a nossa visão. A visão, a orientação de Deus. Parece que Saul não foi muito claro
olhando o texto, parece que ele não foi muito claro com os seus homens de que tinha que esperar pelo menos até meia-noite do sétimo dia. Porque quando iniciou o sétimo dia, já começou o povo a se dispersar. E é importante que aquele que recebeu a orientação de Deus tem que compartilhar, porque os fiéis vão ficar do seu lado. Quem acredita em você não vai embora e você vai vencer a guerra do Senhor. Agora, se tem alguém do seu lado que não acredita naquilo que Deus falou contigo, que não consegue enxergar a visão que Deus te deu, que não consegue estar contigo para o que deve qual é o conselho que você me dá, Eliel? Simples. Deixa embora. Peça para que vá embora. Deixa essa pessoa, como a gente tem ouvido muito, né, Regiane? Pessoas tóxicas. Deixa embora, meu irmão. Vamos desintoxicar dessas pessoas que só traz negatividade, que só traz coisas ruins, que só bota para baixo, que só critica, que só vê os erros, os defeitos. Meu irmão, manda embora, deixa embora. Nós temos um Deus que nos valoriza. Jesus sempre olhou para o melhor dos seus discípulos, mesmo sendo homens maus, homens ruins. Jesus conseguiu extrair o melhor de cada um deles. Até Judas. Ele falou, fiz o que eu pude, pai. Ele é o filho da perdição, não deu, mas olha, quase. Tem gente que não dá. Tem gente que não tem como. A gente tenta. Mas não podemos ficar nos lamentando porque não conseguimos salvar a todos. Não iremos salvar. Muito mal salvaremos a nós mesmos. Então, eles só precisam acreditar em você. Se não acreditam, então deixa ir embora. E aqueles que acreditam em você precisam provar. Tá? Não pode ser os valentes de Davi, só estão na galeria dos valentes de Davi porque provaram. E olha que interessante, se você olhar a galeria dos 37, Ricardo, pastor Ezequias, os 37 valentes de Davi, nós vamos observar, olha, parece uma injustiça que Davi fez. Eu, quando li a primeira vez, eu falei, não, Davi, tu não fez isso. Aí eu tive que olhar a história de Joabe. Davi menciona 3 vezes o nome de Joabe. Quem foi Joabe? Joabe foi simplesmente o camarada que, sem ele, Davi não era rei. Sem Joabe, Davi seria morto, talvez, pela mão do general lá de Saul. Esqueci o nome. Abner. Seria morto pela mão de Abner. Ou seria morto pela mão de Isbosete. Ou até mesmo de Saul. Joabe foi o camarada que deu a vida dele para que Davi tivesse o reino que ele teve. Mas Davi não honrou Joabe. Joabe teve uma morte triste, trágica. E Davi não honrou Joabe. Ele menciona 3 vezes o nome de Joabe na galeria lá dos seus heróis. A primeira menção é quando vai falar do irmão de Joabe. O irmão de Joabe não era tão famoso quanto Joabe. Então Davi teve que botar o nome de Joabe para que as pessoas soubessem quem era o irmão de Joabe. E ele fala, Azael, irmão de Joabe. Depois ele fala do outro irmão de Joabe. Ele fala, olha, o outro irmão de Joabe, que eu me esqueci o nome agora, irmão de Joabe. E sabe quem Davi coloca na galeria dos heróis? O escudeiro de Joabe. É como se Davi estivesse rebaixando Joabe a um patamar abaixo de soldado. O seu general, o seu grande general, Davi, na hora de honrar, ele fala, olha, eu vou colocar o escudeiro, aquele que segurava o escudo na hora que Joabe batalhava. O escudeiro de Joabe, mas não coloca o nome de Joabe. Sabe por quê? Porque Joabe era ansioso também. Joabe tomava as atitudes deles de forma passiva, de forma emocional. E ele era um camarada que ele salvou o trono de Davi, ajudou a matar os inimigos de Davi, mas todos em tempos de paz. Todos pela traição. Todos de forma covarde. Então Davi não poderia colocar esse camarada na galeria dos seus heróis, porque senão ele estaria compactuando com os crimes e traições e covardias de Joabe. Então Davi ele não honra Joabe, como Joabe talvez merecesse receber essa honra, porque senão ele estaria sendo conivente dos crimes que Joabe cometeu. Mas Joabe era tão famoso que Davi precisou mencionar o nome dele
3 vezes. É como se nós tivéssemos o nome no livro da vida, mas de forma negativa. Já pensou nisso? Está com o nome no livro para entrar no céu, só que ao invés de entrar, está lá: o Eliel não pode entrar. Por quê? Por causa disso, daquilo outro. Olha só que coisa triste. Você ter o nome, mas não ter o acesso. Já pensou nisso? Por causa da ansiedade? Por causa da precipitação? Porque Deus mandou você ficar e você saiu? Porque Deus mandou você sair e você ficou? Deus mandou você parar e você andou? Deus mandou você andar e você parou? Deus mandou você avançar, você retrocedeu? O que é que Deus te mandou fazer? O que que você precisa tomar uma atitude para seguir de acordo à vontade de Deus? Ou nós vamos apenas ser lembrados na história como aqueles que tinham um grande potencial para fazer a diferença no mundo, mas não fizemos porque fomos desobedientes? Então as pessoas que precisam estar contigo precisam provar que acreditam em vocês, provar que estarão contigo no mesmo projeto e que, haja o que houver, eles nunca irão embora. Caso ao contrário, como eu já disse, essa pessoa não merece estar ao seu lado. Olha o que Saul perdeu. Samuel diz para ele no versículo 13: você procedeu de forma louca, não guardou o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, você foi desobediente. Agora, você perdeu uma grande oportunidade. Por quê? Deus ia confirmar o teu reino para sempre. Mas como você desobedeceu, ele escolheu outro melhor do que você. E aí eu botei essa frase aqui, que eu quero que você grave em seu coração. Sempre que agirmos com ansiedade, perderemos grandes oportunidades. Use a regra de 10 segundos. Antes de responder, conte até 10. Pense. Responda cautelosamente. Paulo também vai nos dizer em Romanos 12, versículo 2, todos nós conhecemos, mas só para ficar gravado. Por que eu preciso obedecer à vontade do Senhor? Porque ela é boa. Significa que se ela é boa, nós vamos nos dar bem ao obedecer. Mesmo que demore a acontecer aquilo que ele prometeu, mas não fique ansioso por coisa alguma. A vontade de Deus ela é agradável, significa que ao fazê-la, ficaremos satisfeitos, nosso coração ficará em paz. E ela é perfeita. Ou seja, significa que ao fazer a vontade de Deus, nós estaremos sempre fazendo a coisa certa. Não só aquilo que parece certo, mas aquilo que é o correto a ser feito. Para concluir essa mensagem que eu disse que seria bem rápida, eu quero ler Mateus capítulo 6, verso 25 ao 24. Jesus nos orientando sobre esse assunto, ele diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntem os celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não vales vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta a cada dia o seu mal. Saul, ele agiu precipitadamente. Ele fez aquilo que ele não deveria ter feito. Ele passou à frente do homem de Deus. Ele ofereceu o holocausto sendo rei, coisa que era do sacerdote. E por causa disso ele perdeu a sua parte da eternidade que Deus havia preparado para ele. Fique, meu irmão, fique, minha irmã, naquilo que você foi chamado. Na palavra que Deus te deu, na orientação que Ele deu ao seu coração. Porque é nessa palavra que você irá vencer. Todas as suas ansiedades coloque diante do Senhor. Coloque diante de Deus, em orações e súplicas, como Paulo disse aos Filipenses, e Ele cuidará de vós. Ele dará paz ao seu coração e a vitória certamente você vai alcançar. Porque normalmente, assim como aconteceu na vida de Saul, quando nós não aguentamos mais e agimos, é justamente na hora que era para você segurar, porque o profeta já está chegando. A vitória já está chegando. Aprenda com o exemplo de Daniel. Ele orou e a resposta veio no primeiro momento da sua oração. Mas por que ela demorou a chegar, Eliel? Porque havia uma guerra no céu e uma guerra na terra. A guerra no céu, no mundo espiritual, tentava impedir a resposta a chegar. Mas também havia uma guerra no coração do profeta. Sempre haverá uma guerra dentro de nós. O maior inimigo a ser vencido não é o diabo, é a nós mesmos, é as nossas fraquezas, nossa ansiedade, nossa angústia, nosso medo. É isso que eu trago nesta noite para o seu coração. Vença a ti mesmo. Tome a sua cruz, a tua decisão de seguir a vontade de Deus, e certamente Deus vos abençoará. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, e receber aqui, mais uma vez, Regiane, para estar louvando e entoando ainda mais uma canção ao vosso coração. Eu vou ficar na minha live aqui